Tenho me incomodado muito com o tempo que eu passo na tela. E estava refletindo sobre isso e as coisas que a gente deixa quando a gente fica esse tempo inteiro, né? Dentro da tela e as coisas que a gente deixa de viver, né? É o custo de oportunidade, literalmente. E aí eu parei e tentei entender se eu conseguia achar algumas horas na minha semana, porque eu achava realmente que tinha algumas horas possíveis. Eu tenho um tempo de tela muito, muito grande. Às vezes eu fico 10, 12 horas sentados na frente do computador, porque eu trabalho aqui na Mindtrail, meu trabalho mesmo, para quem não sabe, eu sou head de produtos numa empresa bem grande. E acaba que por trabalhar remoto, eu fico com chamadas e várias coisas dentro da tela por muito tempo seguido, né? E aí eu comecei a ter umas dores de cabeça, eu comecei a pôr meus olhos ficarem muito lacrimejando, né? Precisando de que eu parasse mais vezes. E aí eu fiquei pensando, pô, eu já faço isso há 12 anos. Talvez seja o meu corpo dando um sinal de que talvez eu já não aguente mais esse ritmo por muito mais tempo. E natural, tô ficando mais velho e as coisas não são as mesmas de quando eu tinha 20 anos, a mesma energia, o mesmo corpo, a mesma recuperação. Então, eu penso que... E eu fui atrás. Então eu fui atrás de ver como eu recuperava algumas horas. Eu sabia que tinha algumas coisas que eu fazia que poderiam ser melhores ou mais simples e eu tinha que achar algum tempo para eu conseguir viver mais, né? Falo aqui de produtividade para viver mais, às vezes eu fico, porra, quanto tempo eu deixo de viver porque eu faço coisas que desperdiçam meu tempo. E eu penso muito nisso, tá? Eu penso muito em coisas que desperdiçam meu tempo e o que eu posso fazer para melhorá-las, sabe? E é bizarro, porque vou pegar uma caneta aqui, mas é bizarro. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu falo de tempo de tela, mas tem outras coisas. Você ficar improvisando, por exemplo, já é um desperdício de tempo muito grande, se você não pensa exatamente o que você tem para fazer. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui para falar da última newsletter e como eu achei 10 horas na minha semana para viver mais. Beleza. Aqui, que acho que é o mais importante, eu tenho o meu plannerzinho aqui, não é nem um planner, é só um Moleskine mesmo, que sem pauta, que eu uso duas canetas para fazer o ajuste. E essas fitinhas aqui eu marco por semana, né? São planejamentos semanais. Então tem 30 semanas que eu faço meu planejamento semanal sem falhar, dependente de onde eu esteja. E aí, eu separo em três principais pontos aqui. O primeiro é a Mindtrail, né? E a Mindtrail eu já sei o que eu preciso fazer. E aqui talvez tenha sido o maior ganho, porque antes eu demorava 2 horas para fazer isso aqui, e hoje eu demoro 20 minutos. Só aí já são 1h40 que eu ganho na minha semana. Por quê? Porque eu percebi que estava complexo demais. Estava complexo e não estava me direcionando, né? Eu não estava voltando no planejamento. Eu preenchi um Notion, preenchi um monte de coisas que não fazia sentido preencher. Às vezes você tem, né? Isso, um planejamento super robusto. Você começa a se organizar e quer fazer um negócio super complexo. No final do dia, você não volta, você não preenche. Se uma semana aconteceu, você não preencheu, aí você fica se sentindo culpado, culpada, e aí volta atrás disso e quando vai olhar o tanto de coisa que você tem para atualizar naquele negócio complexo, você simplesmente não faz sentido você voltar. Por isso que eu sempre tô dentro do caderninho aqui, e sempre falo para as pessoas da trilha da produtividade de terem um caderninho mais importante do que o Notion. Quer usar o Notion para complementar, quer usar outra ferramenta? Beleza, mas tem o seu caderninho. Aí aqui eu separo, né, por cada um dos canais, LinkedIn, Instagram, newsletter, YouTube, parte de produto, mas aqui tem outros pontos. Aqui tem o meu trabalho na bilheteria digital, as principais coisas, só as principais coisas que eu preciso entregar nessa semana, não é minha rotina super detalhada, e as partes pessoais que eu tenho que realmente executar dos meus compromissos pessoais e eu vou riscando isso ao longo da semana. E quando eu fico meio perdido ali, eu falo, por que eu tenho esse tempo aqui, 1 hora desmarcar, o que eu tenho para fazer? Pô, eu já vou lá no meu planejamento, eu não improviso, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí o mais importante aqui é, às vezes eu já risquei tudo. E aí o que você faz, geralmente? Você vai inventar alguma coisa para fazer. Mas você não precisa. Se você já planejou, se você já entregou, e fala de produtividade para viver mais justamente, é você aceitar que você terminou o que você tem para fazer, beleza, acabou, segue o baile. Então, é isso. Descansa, vai curtir com os amigos, vai andar, não sei, fazer um exercício. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que mudou muito, e eu sei que aqui cada realidade é uma realidade, né? Foram as minhas manhãs criativas. Então, as minhas manhãs eu acordo muito antes de eu começar o trabalho. Então, no geral, eu acordo 4h30,
4h20, 4h40, várias 5. Quando eu tô muito cansado, 6. Então, e aí eu sempre treino, e aí eu vou criar conteúdo, eu tomo meu cafezinho, aí eventualmente eu tenho um tempo de leitura. Eu tenho sempre um tempo de leitura à noite, né? Antes de dormir, é meu desligar antes de dormir. Mas de manhã também eu pego alguma coisa pra ler. Geralmente textos no Substack ou algum livro que eu tenho no... algum livro que eu tenho no Kindle, que fica aqui perto da minha mesa de trabalho. E aqui, qual que foi o principal ponto, né? Eu comecei a jogar as minhas reuniões sempre pra tarde. Nem sempre eu tenho esse controle. Às vezes tem algumas reuniões lá com os Big Boss, que eu não tenho esse controle dessa agenda. Mas eu tô treinando tanto o meu time quanto a mim mesmo de tentar jogar pra tarde, porque de manhã eu foco naquelas tarefas que às vezes elas são chatas, elas precisam de concentração, precisam de mais tempo para serem executadas. Isso fez, primeiro, eu economizar esse tempo de... Às vezes a gente tem tanta reunião, tanta coisa, que no início do bloco, se você não tem um tempo de trabalho profundo, você vai pulando de reunião em reunião e aquilo que você tem para entregar, você vai ter que pegar no final de semana no horário contrário e é isso, pô, você vai sobrecarregando justamente por causa disso. Acho que esse é um dos pontos. O segundo ponto é que, ao fazer esse exercício, eu entendi que tinha muita reunião que eu poderia só gravar uma tela e resolveria. Tinha muita reunião que eu realmente não precisava estar ali, ela não precisava estar na minha agenda, ela não precisava ser recorrente. E às vezes, se ela não fosse recorrente, ela precisava ser semanal ou quinzenal, podia ser um período mais longo, com mais estrutura. Então isso já economizou muito tempo da minha agenda e me liberou tempo para eu executar as coisas que eu precisava. Inclusive melhorou minhas entregas, tá? Então se você tem essa oportunidade, você tem de otimizar e jogar mais as reuniões para tarde. As nossas manhãs são golden hours total. Então usa esse tempo de foco. À tarde você já almoçou, você já está mais cansado, você já passou por uma jornada. Então essa parte de manhã criativa é bem importante. O terceiro, nossa, aqui foi muito interessante, eu tenho uma tendência a ficar otimizando, melhorando coisas que não necessariamente precisam ser melhoradas. Existe uma curva de melhora, que nem toda tarefa precisa ser excelente. Às vezes elas precisam resolver o propósito. E quando a gente delimita uma restrição, a gente delimita um prazo, um tempo para ser executado, então às vezes eu coloco 2 horas para fazer uma apresentação. Eu posso fazer a mega apresentação que gira slide, que vira de cabeça para baixo e sai o carrinho da Hot Wheels com o tubarão. Mas eu preciso, se eu tiver fazer isso, jura, fazer isso raramente vai ser o que vai mudar a qualidade da apresentação, que vai ser entregue, as respostas e tudo mais. Então, eu coloco um bloco de tempo, por exemplo, para executar uma tarefa como essa de 2 horas. E aí eu fico pensando, o que eu preciso fazer primeiro em ordem dentro dessas 2 horas, porque na minha cabeça eu começo a condicionar de que são essas 2 horas que eu tenho para fazer essa tarefa. Depois, ela vai ficar do jeito que ela tá. Claro, se eu terminar essa tarefa e eu ver que ela tá ruim, eu crio um outro bloco, mas em um outro momento. Um exemplo que eu tenho com isso aqui, que é super a minha cara de gastar tempo, toda semana eu tenho o meu bloquinho de tempo para melhorar minha operação com a Mindtrail usando AI. E aí, esse é o tipo de coisa que eu posso ficar ali melhorando o produto, melhorando o conteúdo, melhorando a forma como as skills ali, porque eu uso o cloud, funciona. Pô, dá pra ficar ali muito tempo. Só que eu delimito um bloco, porque assim, não vai ser isso que vai mudar a minha rotina, a minha vida. Então eu falo, dentro das 2 horas que eu tenho para otimizar o meu sistema de produção de conteúdo, quais são as coisas que eu preciso fazer primeiro? E ao longo da semana eu já vou pensando nisso, né? Ao longo da semana eu já entendo se, pô, ao longo da semana eu já vou pensando nisso e eu fico tentando entender o que eu já vou trabalhar nessas 2 horas. Porque eu fui fazer uma coisa, ficou ruim, porque eu perdi tempo em alguma outra coisa, então naquelas 2 horas eu já vou meio que anotando o que eu preciso fazer. E acaba que isso melhorou muito, de que antes eu ficava 4 horas, 5 horas me mexendo, me perdendo, ficando cansado, porque eu faço isso no domingo. E aí, nos últimos dois finais de semana, eu já terminei bem antes o que eu preciso fazer no domingo, eu já consegui curtir mais o meu domingo. Eu pensei, pô, acho que aqui tem mais tempo do que eu tô gastando mais tempo aqui do que eu preciso para fazer um bom planejamento, para otimizar o meu sistema de produção de conteúdo, então eu consigo diminuir isso. E aqui também tem um outro ponto que é esqueça a vaidade, foca no resultado. Acho que isso é muito comum. Às vezes a gente tem tarefas chatas, mas que geram resultado e a gente fica postergando, e tarefas legais que a gente de fato tenta fazer ali porque está gerando algo diferente, às vezes criativo, e beleza. Você está falando de um hobby, você está falando de uma coisa que não precisa necessariamente performar ou não precisa necessariamente
ter algo que precisa gerar resultado, beleza, vai fazer o que você quer, o que você gosta e é isso. Eu quero, inclusive, que todo o papo aqui é para que você tenha mais tempo para fazer isso. Mas quando você está falando de rotina, de obrigações, às vezes as tarefas chatas, grande parte das tarefas chatas significa resultado. E uma das coisas que eu fiz recentemente é, eu tinha uma operação de tráfego pago aqui na Mindtree, que não gerava porra nenhuma no final do dia, tá? Desculpa o palavreado aí. Mas era legal ver o número subindo, era legal otimizar a campanha, e agora eu posso conectar o Claude, eu fico lá, papapá, o problema era, não estava gerando resultado, 2, não estava gerando, eu tinha que gravar criativo e é um processo chato, realmente é criativo, você precisa ser criativo para você fazer, então é uma rotina que eu não tinha tempo, ainda mais se fosse algo que estivesse gerando resultado, eu priorizaria, mas como não tá, não estava fazendo. Então, eu percebi que grande parte do tempo que eu gastava na minha rotina, percebi que grande parte do tempo que eu desperdiçava na minha rotina eram com tarefas que eu procrastinava dizer não, que geralmente são essas tarefas legais. Enquanto as tarefas chatas que geram resultado, elas ficavam para trás. E aí eu internalizei isso na minha cabeça, né? Que ganhar tempo para fazer o que se gosta envolve gastar tempo fazendo o que é chato. Isso aqui ficou internalizado na minha cabeça para esses momentos que eu vejo que eu estou perdendo muito tempo em coisas que realmente não vão dar resultado e vão tirar meu tempo de vida. O último ponto aqui é, quem viu o último vídeo, quem leu a última newsletter também, penúltima, né? Encontre o seu limiar de absorção e proteja. É muito louco o tempo que o brasileiro passa na tela. Em média, 3 horas e meia. Em média, só em rede social. E outra, 9 horas por dia em tela. E aí eu fico pensando, caramba, 9 horas por dia, isso é 70% da nossa expectativa de vida acordado, tá? A gente projetar isso. Foi o que eu falei no último vídeo. Então, o que eu queria dizer aqui com isso é que o seu limiar de absorção, vou deixar um card aqui para aprender como é que faz, se você quiser voltar no outro vídeo também, em um outro momento, ele é o tempo que você delimita para consumir informação. Então, o seu tempo ele é finito, a quantidade de informação é infinita. Se você achar que você tem que consumir tudo e você não separar blocos para fazer isso, você vai gerar uma sobrecarga, isso vai gerar ansiedade e isso vai tirar tempo de vida. Então, o que eu querendo dizer não é só diminuir o seu tempo de tela. Não, estou dizendo que se você não colocar um limiar para isso, vai ser muito ruim no curto, no médio e no longo prazo. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu tinha 1 hora e 45 por dia. Só que veja, a gente tem aqui informações de leituras, então às vezes são textos que eu estou lendo no Substack. Produtividade de finanças aqui tem um chat que eu abro para resolver um problema numa instituição financeira, eu fiquei bastante tempo. E eu aprendi, postando conteúdo, que eu separo um bloco de tempo para entretenimento, eu pego algumas referências nas redes sociais, eu posto o que eu preciso postar e desinstalo. E aí eu tô começando agora também a respeitar os tempos dos blocos. Eu tenho até essa... Não sei se vocês estão vendo aqui, será que vai dar pra ver? Não vai dar pra ver, não tá carregando. Mas eu tenho uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo, se eu recarregar. Não tá funcionando, mas eu tenho uma extensão aqui que bloqueia as redes sociais pra eu ficar focado. Super simples, chama Forest. Tem que até ver porque ela não tá funcionando. Então, eu faço isso, eu separo meu tempo de entretenimento e de estudo em blocos fixos e o mantenho, sabe? Então, essa é uma dica aí também de um sistema que você pode instalar na sua rotina para devolver tempo para sua vida. E o último, e esse aqui, eu vou até colocar a câmera aqui pra gente conversar, é que eu tenho convivido com pessoas mais velhas e eu venho percebendo que grande parte da ideia da dificuldade de envelhecer, apesar de todas elas, vem das comunidades que elas não foram criadas. Do tempo que não foi passado, que não foi nutrido relações que fazem que as pessoas tenham seus espaços, suas comunidades, as suas casas ao redor do mundo, sabe? Pessoas que vão acolher, que vão sentir que nesse momento de fragilidade elas vão estar juntas. E a gente constrói isso agora, a gente constrói isso com 15, com 20, com 30, com 40 anos. Então, se a gente passa tanto tempo na tela, não só prejudica o nosso corpo e tudo que envolve isso, mas a gente tira o tempo de nutrir essas relações.
E deixa, além de ser uma vida menos, além de tirar um pouco dessa alegria da vida de estar com pessoas, por mais estímulos que você tenha dentro da tela, você também tira esse tempo de fomentar essas pessoas, essas comunidades para os momentos futuros. Então, isso tem me lembrado de ser produtivo para viver mais. É só esse ponto que eu queria trazer. E aqui, voltando para a tela, eu estou dizendo que o resultado final de fazer essa investigação do tempo desperdiçado, em planejamento semanal, eu economizei 1h30 do meu domingo. Nas manhãs criativas, eu tirei pelo menos 2 horas de reunião ali e também foquei em entregar melhor as coisas que eu tenho. Em saber a hora de parar, pelo menos 2 horas que eu gastava a mais ali em sistemas sem alterar meu ganho e até talvez melhorado. Essa parte de tirar ali também uma tarefa que não gerava resultado, mas gerava ali algo mais divertido de fazer, 2 horas. E esse limiar de absorção ali que no final do dia fui fazer a conta e me economizou pelo menos 3 horas da semana a blocar esses tempos. E aí foi 10 horas e meia encontradas na minha rotina para eu conseguir viver mais ali, sabe? E também eu queria deixar essa pergunta, né? Quanto tempo que você consegue encontrar na sua rotina hoje, passando por esses 5 sistemas, às vezes é só investigando, pegando papel e caneta, falando onde que eu desperdiço o tempo. Pô, é no TikTok, é a minha manhã que eu não consigo definir um horário para dormir, um horário para acordar, então eu perco todas as manhãs e esse momento que era para ser meu eu não consigo ter. Isso é muito comum, tá? Principalmente pra galera que tá super sobrecarregada, dorme e acorda todo dia num horário diferente. Isso é ruim pra higiene forma, mas depois eu vou trazer uns estudos sobre isso especificamente. Beleza? E se você quer aprender a como usar ciência comportamental e criar uma rotina organizada e sustentável para ser consistente nos seus objetivos de longo prazo, a gente está com a turma 2 da trilha da produtividade. Pô, uma galera muito alto nível que está melhorando a rotina, cada um na sua jornada, cada um com seu objetivo, mas a gente passa por um conteúdo riquíssimo. Não só isso, a gente tem uma plataforma nossa que você vai conseguir gerenciar os seus objetivos, ela vai te direcionar para falar assim, pô, você está com a rotina muito caótica, não adianta colocar esse novo tanto de objetivo que você não vai conseguir alcançar. Você tem o seu momento de vida, você descreve ali ao longo da jornada, qual que é o meu momento de vida? Ele é um momento de vida de construir, quero focar no trabalho, eu estou num momento de vida de recuperar de um momento muito complicado. Isso vai sendo lembrado com você ao longo do tempo pela plataforma para esses momentos difíceis que a gente quer largar tudo da rotina e tudo que a gente planejou. Eu consigo aqui também, cara, ver aonde eu estou gastando tempo, aonde que tem mais tempo, se eu estou numa zona de sacrifício, quantas horas eu tenho livre no dia de semana, quantas horas eu tenho livre no fim de semana. Então, super legal. Eu consigo ir avaliando isso ao longo do tempo com o meu mapa da vida. Então, eu vou respondendo o mapa da vida, eu vou tendo o diagnóstico do mapa da vida. E, cara, é muito, muito legal mesmo. São 8 módulos, são 3 encontros. E se você quiser saber mais, me manda uma mensagem, tem um link direto ali. Mas ou então deixar também o link aqui mindtree.com.br/trilha, beleza? É isso, abraço.